Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, continue nos nossos corações agora e sempre. É sempre uma grande alegria estar aqui na casa de Chico Xavier com vocês, né? E nessa noite nós vamos ter uma reflexão bastante importante. Semana passada, uma amiga minha disse assim para mim: eu vou fazer 74 anos o ano que vem. E aí eu pensei, meu Deus, quanto tempo ainda me resta? E comecei a ficar com medo de morrer. Então nós vamos conversar hoje sobre o medo da morte. Ela estava com medo de morrer. Por que a gente... Na verdade não era um medo, era um susto de morrer. Porque ela pensou, será que eu vou viver mais 10 anos? Será que eu vou viver mais 5 anos? Quanto tempo será que eu ainda vou permanecer aqui na Terra? Então nós vamos conversar hoje sobre medo da morte. Alguém aqui tem medo da morte? Ninguém levantou a mão. Você tem? Você tem? Tá bom, tem gente mais sincera que nós, né? Nós ficamos com vergonha de ter medo da morte e não levantamos a mão, né? E a gente diz, na verdade, às vezes a gente pensa que não tem medo da morte. Pensa que não tem. Mas algum desconforto em relação à morte a gente tem, não tem? Vamos pensar, então não vamos ficar com vergonha de medo da morte, de ter medo da morte, vamos estabelecer que é uma coisa natural. Porque lá no livro Céu e Inferno, Kardec diz assim, que o medo é uma emoção que a gente carrega através do processo de evolução dos seres no mundo. Porque ele é a base do instinto de conservação. Então nós trazemos isso muito forte em nós por causa do instinto de conservação. Né? O medo, ele é positivo quando ele impede você de cometer alguma coisa ruim consigo mesmo. Então, o instinto de preservação para que a gente não desista da vida de repente, rapidamente, sem refletir, né? Então, existe como instinto de preservação. Então, todos nós temos, em alguma escala, todos nós temos. Mas o que nos levaria a ter medo da morte? Já perguntei para minha amiga, mas você ficou com medo do quê? Ela falou de não ficar mais aqui, né, de ter pouco tempo aqui. Eu vou perguntar para vocês e vocês vão me responder. Eu quero que vocês falem comigo sobre isso. O que é em relação à morte? O que para vocês é um incômodo? O que vocês pensam em relação à morte? Tem medo do quê? Você levantou a mão, você tem medo do quê? A gente não tem certeza do que tem do outro lado, né? Ah, então, tá aí um dos pontos. Não tenho certeza do que está do outro lado. Você falou que tinha medo da morte. Por que você tem medo da morte? O que é o incômodo aí em relação à morte? As pessoas irem visitar o cemitério. As pessoas irem te visitar no cemitério? Então eu vou contar uma historinha que parece uma piada. Meu pai foi a vida inteira muito católico, né? Ele desencarnou aos 90 anos. Ele dizia assim, eu quero ser sepultado na Vila Euclides. Mas a gente não tinha túmulo na Vila Euclides. Aí falaram para ele, pai, mas a gente tem um túmulo lá no Jardim da Colina. Ah, lá não. Lá é pro Miguel, meu irmão, é pro Miguel, pro Tony que gosta de jogar bola. Eu não gosto de jogar bola, não quero ser enterrado lá. Eu quero ser enterrado num lugar onde tem lugar para sentar, para poder jogar um baralho. Então fica a ideia de que você, para ele a ideia, não sei por que ele achava que ele não ia direto para o céu. Né? Porque na cultura antiga você tinha o céu, o inferno e o purgatório. Né? Nós, espíritas, nós pensamos num lugar, a gente pensa no nosso lar como um exemplo de uma colônia espiritual, pensa no umbral. Né? Quem tem medo de parar no umbral aqui? Todo mundo tem medo de parar no umbral, não é? Bom, eu não sei se a gente vai parar no umbral ou não. Né? Aí você fala, mas eu não tenho plano de parar no umbral. As pessoas diziam assim, mas você não tem plano. Mas o André Luiz, que é o André Luiz, passou no umbral. Então,
não vamos discutir a passagem no umbral, vou para o umbral ou não vou para o umbral. Porque também no livro do André Luiz, agora me fugiu o nome do livro, mas já lembro já. No livro do André Luiz, A Vida Continua, ele conta de uma pessoa que achava que tinha tirado a vida de uma outra. E tirar a vida de uma outra, em termos de compromisso espiritual, é um negócio muito sério, né? Então ele achava que tinha tirado a vida de uma pessoa. E ele estava no hospital lá com a moça e ele pensava assim, eu não sei se tem vida depois da morte, se não tem. Ele não acreditava muito nisso. Nem tinha esclarecimento sobre isso, mas ele dizia assim, olha, se eu for pensar agora no que vai acontecer comigo se tiver vida depois da morte, e se não tiver vida depois da morte, eu gastei tempo aqui. Se tiver vida depois da morte, eu vou ter que enfrentar isso que eu fiz. Então eu vou ficar tranquilo, porque quando chegar a hora eu enfrento, não é? E ele tinha uma força psicológica tão grande, é verdade que ele não tinha tirado a vida do outro, mas tinha tentado, né? E ele não foi para um umbral, ele foi direto para um hospital no plano espiritual. Então, a nossa impressão de que possamos passar pelo umbral, ela precisa ser diluída na misericórdia do Cristo. E se passar no umbral? Tá bom, passou no umbral. A gente já sabe como sai, né? A gente sabe como sai. Você lê lá o segundo capítulo, capítulo 2 do Nosso Lar, o André Luiz escrevendo que ele estava lá no meio do umbral, naquela confusão toda, naquele sentimento tão atribulado, sem entender nada, tal. O que foi que ele fez que fez com que ele saísse do umbral? Porque os espíritos estavam tentando ajudá-lo a sair do umbral. Só que ele não tinha abertura nenhuma. Ele era um médico com uma formação intelectual muito grande, mas que não tinha uma formação espiritual. Não tinha noção de vida depois da morte. Então o que aconteceu com ele? Quando ele ficou ali, ele pensou, bom, eu morri. Eu estou aqui, então a vida continua. Se a vida continua, tem todo um processo de vida lá e um processo de vida aqui. Se foi criado tudo isso, alguma inteligência muito grande criou isso. Aí então ele descobriu Deus. A inteligência divina criou tudo isso. E quando ele descobriu a inteligência divina, ele abriu o coração dele para a inteligência divina. E no momento que ele abriu, os amigos espirituais tiveram acesso e tiraram ele de lá. Então nós não temos nada a temer quanto ao umbral, né? Se nós formos para lá, a gente já sabe como sai. Então esse é um medo que já tem que descartar, não é? Vamos descartar o medo do umbral. Por que sempre foi muito difícil para as pessoas a história de ir para o céu, né? Você vai para o céu. Eu pergunto para vocês aqui, vamos considerar a ideia antiga de céu e inferno. O céu é um lugar onde todo mundo que é bom vai. O inferno é um lugar que todo mundo que é ruim vai. Eu pergunto para vocês estão prontos para o céu? Não. Por que não? Você não acha que é bom o suficiente para o céu? Não. Ninguém está pronto para morrer, né? Não. Sem pensar no tô pronto para morrer ou não. Um dia nós vamos todos desencarnar, não tem conversa. Então vamos pensar dessa maneira, um dia nós vamos, não sei quando, mas um dia nós vamos. Então esse dia que nós formos, como é que vai ser a história de como nós encaramos? Se eu pensar num céu onde só tem anjo, como é que nós vamos viver num lugar que só tem anjo? É como se a gente saísse daqui agora, desencarnasse nesse momento, todos nós desencarnássemos aqui e nos víssemos com a nossa vestimenta perispiritual, o nosso perispírito, né? Uns seriam mais clarinhos que os outros, né? Haveria uma diferençazinha entre a gente, de vibração de luz. Agora, essa pequena diferença que existiria entre nós, é uma diferença pequena. Então nós poderíamos ficar todos juntos que não fazia diferença. Você não ia ficar com vergonha da luz do outro, né? Você não ia ficar com vergonha da luz do outro. Agora pega você e leva no céu, num monte de anjo, com a sua vestimentazinha cinza. Como é que vai ser? Você não vai se acostumar lá.
Tem um outro livro do André Luiz que ele descreve a história de um pai desencarnado, cujo filho encarnado fez muita coisa, cometeu muito equívoco, fez muita coisa ruim. Aí esse menino desencarnou, o pai estava lá no nosso lar. O menino desencarnou. O menino foi para o nosso lar? Não foi. Ele foi para uma outra região, de acordo com a vibração dele, né? E estava lá. E o pai incomodadíssimo que o filho estivesse lá num lugar parecido com um umbral. Então ele queria de todo jeito trazer o filho para perto dele. E lá no plano espiritual, você pode, para conseguir concessões, você pode trabalhar bastante. Se você tiver bastante horas de trabalho, você tem uma coisa chamada bônus hora, que você pode conseguir mudanças, pode conseguir, por exemplo, eu quero ajudar a Sandra que não está bem, não sei o que, lá na terra, tal. Mas, Hilda, se não tem bônus hora nenhum, como é que você vai fazer? Se não tem nenhum crédito aqui. Aí eu tenho que conseguir crédito com o meu trabalho, pelo bem dos outros, e aí eles me concedem visitar a Sandra. E esse pai trabalhou para ter créditos para conseguir trazer o filho para perto. E os orientadores espirituais diziam para ele, não adianta. Não vamos permitir porque não vai ser uma coisa boa. Ele tanto insistiu, tanto fez, que os orientadores falaram, bom, deixa ele ver por ele mesmo, né? Aí falaram para ele assim, não adianta, o menino não vai ficar aqui, não vai durar aqui. Não foi. Trouxeram o menino. O menino ficou 15 dias. Porque ele não suportava a vibração das pessoas naquele lugar que o pai estava. Ele estava com a roupinha cinza que nem a gente, num lugar de todo mundo com roupa brilhante. A vibração dele, veja bem, né? Os amigos espirituais dizem que quando a gente fala coisas ruins, a gente cria o que eles chamam de fiat de sombra. Por exemplo, palavrão é um fiat de sombra. O que é um fiat? É uma descarga de luz. Um fiat de luz é uma descarga de luz. Né? Então, quando você fala assim, ai, obrigada, meu Deus, fiat de luz. Quando você xinga um palavrão, fiat de sombra. E o fiat de sombra, quando você faz isso sair de você, ele contamina primeiro você. Depois é que ele se espalha. Né? Assim como o fiat de luz. Ele ilumina primeiro você, para depois se espalhar. Então, se você está acostumado, por exemplo, a falar palavrão, e o palavrão faz parte da sua linguagem, nós tivemos nesse final de semana, eu tive com meus filhos lá na praia, e tinha um amigo deles lá, que o rapaz, a gente precisava tirar as crianças de perto, porque ele falava 10 palavras, 8 eram palavrões. Então, essa é uma pessoa acostumada a agir assim, a falar assim, a vibrar assim. Então, você imagina se leva uma pessoa dessa para o nosso lar. Ele não consegue ficar lá, né? Porque a vibração de todo mundo é tão distoante da dele que ele vai se sentir mal. Não é assim? Então, a nossa preocupação com o nosso lugar, para onde é que nós vamos? O que vai acontecer com a gente? Né? Tem uma orientação do Leon Denis, eu acho, no Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, que ele fala assim, que uma das coisas que faz a gente ter medo da morte é o medo da dor, do sofrimento físico. Todos nós, em algum momento, já ficamos doentes, né? Com raras exceções. Todos nós já ficamos doentes. Já tivemos aquela gripe que a gente tinha dor do fio do cabelo até o pé. Quem teve dengue, então, né? Aquela dorzona que só Deus sabe. Nós não passamos por essas dores, essas dificuldades e não saímos delas? Saímos. A dor não é indicativo de morte. Não é indicativo que você vai passar para o plano espiritual. E o Leon Denis diz que os espíritos envolvidos nesse processo, eles dizem que no momento da partida, quase nunca há dor. Porque a gente tem medo da dor no momento da partida, não é? Porque dor de cabeça, dor de costa, dor de barriga, todos nós já tivemos. Então você tem medo da dor que no momento que vai tirar o seu corpo, o seu perispírito do corpo, você vai ter uma dor ali. Eu vou descrever para vocês uma experiência mediúnica minha. A minha mãe esteve durante 13 dias no hospital antes de desencarnar, no pronto-socorro. E aí ela estava lá no pronto-socorro, num determinado momento ela foi para a UTI. E nós somos muitos irmãos, não dava para visitá-la todo dia. E num determinado dia eu não fui visitá-la. Eu fui visitá-la na hora que estava fazendo a minha prece, mentalizando ela lá, tal.
eu vi, eu desdobrei e fui para lá. Fui para lá e ela estavam preparando-a para tirar o corpo dela, para tirar o perispírito para deixar o corpo. E eu olhei aquilo e eu tinha brigado com ela 2 dias antes, que eu passava o dia inteiro com ela lá, e eu briguei com ela porque ela arrancava tudo que punha nela, né? E eu fiquei brava com ela. Depois que eu fiquei brava, eu fiquei muito arrependida. Aquilo é a aflição que a pessoa tem. Então eu fiquei, aí quando eu percebi que ela estava desencarnando, eu falei, meu Deus do céu, minha mãe vai desencarnar, e eu não pedi perdão para ela. Aí eu fui eu desdobrei, fui lá no hospital, no pronto-socorro, do lado da cama dela, e os mentores espirituais tirando ela, simplesmente preparando para sair. Eu falei, por favor, eu preciso falar com a minha mãe, O moço falou, você pode falar, se ela vai ouvir, que eu não sei. Se ela vai te atender, que eu não sei. Então, mãe. Ela, que é? Quando ela ficava brava comigo, ela falava assim, e o da Regina? Né? Ela falava, e o da Regina? Como se eu estivesse atrapalhando ela, né? Aí eu falei, mãe, que é? Por favor, mãe, a senhora me perdoa, por favor. Eu não quis ser rude com a senhora, me desculpe. Tá? Ela falou, tá. Né? Assim, deixa pra lá, que bobagem. Tá. E em seguida desceu assim um espírito bem iluminado, uma mulher, falaram o nome dela, que eu não consegui guardar. Veio a mulher, tomou a minha mãe no colo, minha mãe era desse tamaninho assim. Ela pegou a minha mãe no colo assim, volitou levando a minha mãe. Então não houve nenhum momento dor naquele instante, não houve dor. Ela estava conversando comigo e partiu. Nós lemos em todos os livros espíritas que quando nós estamos, as pessoas têm aquilo que é chamado de melhora da morte. Né? O que significa a melhora da morte? Vamos acalmar todos os familiares, para eles se desligarem da pessoa, e aí, na hora que eles se desligarem da pessoa, a gente consegue tirar essa pessoa com tranquilidade. Então, se nós vamos fazer uma projeção do que vai ser conosco, vamos fazer uma projeção de uma coisa desse tipo. Se vocês quiserem ter uma demonstração de como é que são as passagens, tem 2 livros que eu indico para vocês lerem. Um deles é o Missionários da Luz, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que ele conta os casos de pessoas que desencarnam e são levadas. Uma mulher que é evangélica, quando ela se vê naquele grupo, volitando com todo mundo para o espaço, ela fala, é o carro de Elias. Eu nem sei o que é o carro de Elias, para falar para vocês. Mas é o carro de Elias para ela, deve ser o carro da salvação, onde Elias, o profeta, levava os espíritos, alguma coisa assim. E você vê a experiência de cada um deles, né? Então, por que a gente não quer desencarnar? Porque a gente tem apego às coisas terrenas, né? Tem apego às coisas terrenas. Tem um rapazinho que desencarnou uma vez, ele apareceu numa das reuniões, e ele era muito querido do meu coração, e ele falou assim, veio reclamando para mim que tinham dado a jaqueta de couro que ele levou tanto tempo para comprar. Né? Então ele veio para cá, na casa dele, veio para alguma visita ou veio atraído para cá, viu que iam dar a jaqueta, aquilo era ele não precisava da jaqueta mais, não significava nada mais a jaqueta. Mas são as posses que a gente tem e que a gente se fixa nelas. Quem aqui é casado? Bastante gente, né? Qual que é a nossa maior preocupação em relação ao marido ou à mulher? Quem vai morrer primeiro? Né? Quem vai morrer primeiro? Você fala assim para o seu marido, você não me faça a falcatrua de morrer antes de mim. Né? Ó, não quero nem saber, você vai depois. Né? Que a gente não quer ficar aqui com a falta do outro. E as pessoas que se separam na desencarnação dizem que é muito difícil. Você imagina, né? Eu estou casada há 45 anos. 45 anos com a mesma pessoa. Então, de repente, você vislumbra a possibilidade de ficar sem a pessoa. É uma coisa que dá uma certa perturbação na gente, né? Eu vou ficar sem essa pessoa. Ou então a gente fala assim, né? Bom, vou ter um tempo para mim, né? É melhor pensar assim, vou ter um tempo para mim, né? Eu vou ficar
Não estou querendo que você vá embora, não, viu, querido? É assim, não, eu vou ter um tempo. Já que nós temos que mudar o nosso pensamento, vamos pensar assim: olha, eu estou aqui com essa pessoa o tempo todo. Qual seria o aproveitamento dela sem mim e o meu aproveitamento sem ela? Um tio da gente que era bem velhinho e a mulher fazia tudo, absolutamente tudo para ele. E ela teve câncer em tudo quanto foi lugar e não desencarnava, porque ela queria cuidar dele a todo custo. Quando ela desencarnou, tudo falou: ai meu Deus, o que vai ser do tio José? Que é isso, gente? Foi ótimo para ele. Foi ótimo. Ele começou a fazer tudo por si mesmo. Ele começou a pintar mais, porque ela já não estava ali tomando tanta conta, dando a comida na hora certa, não deixando fazer isso, não deixando fazer aquilo. Ele pintou, ele era um pintor, tinha o dom da pintura, pintou, fez uma porção de coisas. Depois de um bom tempo, ele foi embora. Né? Tem aquela história também da espiritualidade, que a mulher desencarnou antes do marido, e o marido, ela fazia tudo para o marido. Aí ela chegou no plano espiritual e falou assim: ai, pelo amor de Deus, me deixe ir lá. Pelo menos intuir ele onde ficam as coisas, né? Para ajudar, porque coitado, ele não sabe fazer nada, ele não vai saber se virar. E pediu e disseram não. E pediu e disseram não. E pediu e disseram não. Aí trabalhou pra caramba, juntou um monte de bônus hora, pediu não. Quero falar com o administrador. Foi falar com o administrador falou para ela assim: você quer mesmo saber o motivo? Quero. Você não vai se magoar se eu falar? Não. Então, chega de atrapalhar a vida do homem. Você está atrasando, você atrasou a evolução dele. Deixa o homem fazer as coisas por ele mesmo. Então, quando a gente pensa nesse apego que a gente tem, nós temos que pensar uma coisa: filho passa. Pode parecer que nunca. Filho passa, marido passa, amigo passa, só não passa Deus conosco. Então nós estamos vivendo várias encarnações, e em muitas encarnações nós não estivemos com as pessoas que nós estamos hoje. Nem por isso o nosso amor por elas diminuiu ou se acabou. Então a nossa preocupação, o nosso apego às pessoas e o nosso apego às coisas, né, faz com que a gente sinta medo, se sinta preso, não se sinta à vontade para ir para o plano espiritual. O medo do desconhecido a gente já falou, né? Porque desconhecido para nós é um umbral. Né? Se é um umbral, tudo bem, a gente já sabe como sai, não é mais problema. Temos o instinto de preservação? Temos. Existe uma colocação em termos psicológicos que é assim: a gente tem medo de perder o ego, de perder a si mesmo, na morte perder a si mesmo. Mas isso é uma coisa que não é possível, porque o nosso corpo, é uma vestimenta. Vocês já tiveram uma roupa que vocês adoravam? Principalmente na juventude, uma roupa que vocês adoravam, já tiveram? Vocês não usaram ela até rasgar? Não foi? Até rasgar. Quando era calça comprida, a gente cortava, fazia bermuda, porque era muito querido, né? Tinha demorado para comprar aquilo, então guardava o máximo. Mas chegou um tempo que não teve mais jeito e teve que jogar fora, não teve que jogar fora? Ficamos menos por isso? Ficamos mais infelizes por isso? Não. Isso aqui é uma roupa abençoada. Abençoada. Porque nos dá a oportunidade de realizar a nossa mudança interior aqui na Terra, o nosso crescimento espiritual aqui na Terra. Mas vai chegar uma hora que ela não vai mais servir para a gente. Não vai adiantar pôr tubo, não vai adiantar botar respiração artificial, não vai botar não sei quanto de soro, não vai adiantar. Vai chegar uma hora que ela não vai servir mais. E para nós vai ser uma alegria poder deixar aquela roupa que já não serve mais. Então, estas colocações que nós temos que ter para nós. E uma das coisas fantásticas do Espiritismo é que ele descortinou para nós todo o mundo espiritual. Kardec veio, trouxe todas as informações, por isso que é muito bom a gente aproveitar o ano que vem o estudo do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é um livro super lógico. Ele explica tudo com uma lógica tão grande que não dá nem para você duvidar. Né? É uma coisa fantástica.
Então, essa possibilidade de conhecer a vida depois. Aí veio o Chico Xavier e todos os psicógrafos que estiveram aí, trazendo para nós as notícias claras do mundo espiritual. Como é que é, onde fica, como é que é a casa, como é que são as flores. A única coisa que decepciona um pouco é a sopa, né? Que diz que a única coisa que você come lá é uma sopa, fora o suco de fruta, é uma sopa. E segundo André Luiz é ruim. Né? Então, a gente não vai gostar muito, bem que a gente queria que lá tivesse uma porção de comida boa, né? Mas nós não vamos mais precisar de comida. Não vai fazer falta para nós. Vai ser só aquele comecinho de desapego. Depois tudo bem, tudo vai tranquilo e segue tranquilo. Porque não existe morte, né? Não existe. Essa minha amiga que pensou que daqui a pouco ela vai desencarnar, né? Nós estivemos conversando e eu falei para ela, bom, tudo bem, né? A gente vai desencarnar, uma hora a gente vai desencarnar, vai deixar o corpo físico e tal. Mas e aí? Que medo de morrer? A gente não morre, nem que a gente queira. Vocês já ouviram falar sobre suicida? O cara tira a vida e não tira a vida. Fica passando apertos vários daquele momento ruim daquela decisão, porque a vida não se extingue. Não tem como acabar a vida. Então a gente não tem que ter medo da morte, não tem como acabar a vida. Nós vamos viver eternamente. Só vai mudar o corpo. Tem uma amiga minha que há muitos anos atrás mesmo, eu ainda era bem jovem, ela tinha idade para ser minha mãe. A filha dela tinha a minha idade. Ela era uma mulher maravilhosa. Nós trabalhávamos no grupo de fraternidade João Ramalho, aquele ali do lado do terminal Ferrazópolis, né, do trólebus. Nós trabalhávamos ali e ela era uma mulher encantadora, super ativa, amorosa, recebia todo mundo de uma maneira fantástica e muito ativa. Ela escrevia no jornal da cidade, uma coisa assim. Aí ela teve um câncer de seio, teve um câncer de mama e ficou falando, não, eu tenho que me curar porque eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Ela tinha 50 e poucos anos. Eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda, eu tenho que me curar. Aí deu uma bela revertida no câncer de mama e ela ficou aparentemente bem, livre daquelas circunstâncias. E ficou muito bem e tal, então ela não aceitava o fato de que poderia ter uma recaída, e teve uma recaída, e ela dizia pra gente assim, antes de ter a recaída, se eu for para a espiritualidade antes de vocês, eu venho, porque naquele tempo tinha lá um processo mediúnico que é chamado de garganta ectoplásmica, né? É formada com o material de um médium, é formada uma garganta de ectoplasma fora da garganta do médium, e os espíritos falam através daquela garganta. Se vocês quiserem conhecer esse estudo de mediunidade, o livro dos médiuns está cheio, né? Céu e Inferno também. Então, estava lá a garganta e os espíritos falavam por aquela garganta com a voz deles, né? E existiam casos que as gargantas eram luminosas. Aqui não, aqui não era luminosa a garganta. Ela falou assim, eu venho e vou falar na reunião de ectoplasmia. Vou contar para vocês o que aconteceu, né? Passou. Um belo dia ela estava internada no Hospital Príncipe Humberto, aquele que existia ali na rua Príncipe Humberto, e a irmã dela estava com ela. E a irmã falou para ela assim, olha, Filó, eu vou para casa almoçar. Vou almoçar, vou dar uma descansada, depois eu volto. Tá bom. E a irmã foi, providência divina, tirou a irmã dali, e ela teve uma parada, ela foi ao banheiro, teve uma parada cardíaca e desencarnou. Desencarnou e chegou no plano espiritual, no hospital, acordou no hospital do plano espiritual. Aí ela disse que veio ela veio contar pra gente depois. Veio uma enfermeira, ela falou assim, você quem é? Ela deu o nome. O que você faz? Sou enfermeira. Você é nova aqui? Não, trabalho aqui já faz um bom tempo. Né? Falou, que esquisito, me mudaram de hospital. Né? A Conceição, que era irmã, me mudou de hospital, não me falou nada. E será que aconteceu comigo? Aí ela falou, aí veio o médico. Dona Filomena, como é que a senhora está se sentindo, tal, não sei o quê? Estou bem melhor, nossa, estou super bem, acho que já posso ir para casa. Mas o senhor quem é? O seu médico agora. O meu médico? Não, o senhor não é o meu médico. Não, agora sou. O senhor é novo aqui? Não, não sou novo aqui. Eu falei, gente, mas o que é isso?
né? Tudo um monte de gente estranha. E tinha uma coisa, agora eu vou fazer uma partezinha. Tinha lá o grupo de espíritos que trabalha com os grupos de fraternidade, é um grupo, é um determinado grupo. E tem lá um espírito que é muito grandão, assim, e tem um vozeirão, e chama Zé, né? E o nome dele, então, todo mundo conhece ele como Zé Grosso. E no tempo antigo aí dos momentos de materialização que existiram aqui no Brasil, eles tiravam fotografia dos espíritos materializados, eles faziam impressão com gesso no rosto do espírito para ficar com a marca do espírito. E a gente viu lá nos livros e nos guardados a foto do Zé Grosso, né? Todo mundo conhecia o Zé Grosso pela foto. E está ela lá na cama, deitadinha lá, pensando que raio de hospital é esse, que é isso aqui. De repente aparece uma pessoa na porta do quarto e ele é realmente escandaloso. Ele dá uma risada assim que enche o salão inteiro, né? Ele chegou e falou: "Ah, Filó!" Ela falou: "O quê? Você é o Zé Grosso." Ele falou: "Pois é, Filó." Ela falou assim: "Meu Deus, eu tô morta." Eu morri. Ele falou: "Pois então, olha que beleza, estamos todo mundo junto aqui. Agora acabou o sofrimento, Filó." Ela veio e contou pra gente isso um pouquinho de tempo depois dela ter ido, mostrando pra gente que a desencarnação pode ser uma coisa fantástica. E tem um outro livrinho que eu queria falar para vocês lerem, que é Perante a Eternidade. Esse eu não sei se é muito fácil de conseguir. Eu emprestei o meu e não estou conseguindo comprar, mas Perante a Eternidade, quem psicografou foi a Vera Lúcia Marizek, alguma outra coisa que eu não lembro, e o espírito é o Antônio Carlos. Ele fez é de Carvalho, Marizek de Carvalho. O espírito fez uma pesquisa na espiritualidade com pessoas recém-desencarnadas. E ele pegou uma pessoa católica, pegou um espírita, um médium espírita, mas que ele não era de grupo espírita, ele era um médium que trabalhava na casa dele atendendo uma porção de pessoas. Pegou uma outra pessoa que era espiritualista, e a quarta pessoa não consigo lembrar. Aí ele foi acompanhando, vendo na espiritualidade, depois da desencarnação, como é que eles ficavam e quanto tempo eles levaram para chegar a uma solução de vida lá. Bom, o moço que era católico, ele estava lá há 2 meses no hospital. Ele já sabia que ele tinha desencarnado, mas ele não conseguia sair daquela sensação ruim de eu não estou no céu, o que está acontecendo comigo, isso aqui também não parece o inferno, não parece o purgatório, o que está acontecendo comigo? O senhor que era espírita, o moço que era espírita, era médium, trabalhava com as pessoas, ele trabalhou durante a vida dele inteira. E ele desencarnou um pouco antes do tempo, porque ele se desgastou demais. Então, quando ele chegou lá, ele levou 2 dias. 2 dias se recuperando. Aí os mentores dele, os 2 mentores que trabalhavam com ele, foram até ele, conversaram com ele, e ele simplesmente tomou conta da realidade e já se levantou, né? Uma outra pessoa, que era um espiritualista, e eu quero encerrar a nossa conversa com a fala dele, que eu acho que essa fala mudou a minha vida. Quando eu li essa fala, mudou a minha vida, a minha forma de ver uma porção de coisas. Ele disse assim, espiritualista, ele estava tomando café, estava com a mulher dele em casa, a mulher falou para ele assim: "Vou fazer um café, você quer?" "Quero. Vou deitar aqui um pouquinho no sofá, e a hora que você trouxer o café, a gente senta aqui para tomar." Quando ela veio com o café, ele já tinha desencarnado. Ele tinha desencarnado e imediatamente ele já estava lúcido no plano espiritual. Aí o Antônio Carlos perguntou para ele perguntou para as pessoas se elas tinham medo da morte. Perguntou para um, para outro, para esse que era médium, ele perguntou: "Você tinha medo de morrer?" "Eu tinha medo de não ter feito tudo o que eu precisava fazer", que era o problema da Filó. "Eu quero fazer mais, eu acho que eu tenho que fazer mais, eu preciso fazer mais, não está na hora ainda", né? O outro tinha medo de não ir para o céu, de não entender, não estava entendendo nada, não queria sair dali, não conseguia melhorar. E esse outro foi direto. Ele perguntou para ele assim: "Você não tinha medo da morte?" "Não." "Você não tinha medo de para onde você iria?" "Não." "Por que você não tinha nenhuma preocupação?" "Não."
Como? Porque eu pensava o seguinte: aonde eu estiver, eu estarei na casa do meu Pai. Onde eu estiver, eu estarei na casa do meu Pai. Isso ficou a gente sempre traz uma porção de culpas com a gente, de coisas que a gente não fez, erros que a gente cometeu. E isso tudo é só maneiras de aprender. Só maneiras de aprender. Então, quando você pensa, quando você chega diante de você com aquele medo de não ter feito, medo de não ter sido mais perfeito do que você queria, todas essas culpas que a gente traz com a gente, só tem uma saída para elas. Mesmo que culpada com alguma coisa que eu tenha feito, mesmo que eu não esteja pronta, se eu for lá para o umbral, eu estarei na casa do meu Pai. Onde eu estiver, eu estarei na casa do meu Pai. Porque lá no umbral você também pode pedir para Ele que leve você para um outro lugar melhor do que aquele. E a gente precisa ter a certeza dentro da gente que nós estamos nos esforçando para fazer o nosso melhor. É o melhor que nós podemos. Se estamos fazendo o nosso melhor, nós temos todo o merecimento do nosso esforço. E além de tudo, nós temos a misericórdia divina do nosso Pai Celestial. Então, medo da morte, nem um pouquinho. Onde eu estiver, eu estarei na casa do meu Pai, com toda a sua proteção, com toda a sua misericórdia. Quando chegar o momento em que nós pensarmos, nossa, já estou com tantos anos, ou então estou com um fígado gorduroso, ou estou com um câncer, ou estou com alguma coisa que nos perturbe de maneira que a gente acha que vai morrer daqui a pouco, nós vamos pensar, não tem problema, eu não vou morrer. Quem vai morrer vai ser o meu corpo. Eu vou continuar. Não tem o menor problema. E para onde me levarem, para onde eu for, eu estarei na casa do meu Pai. Jesus disse, João registrou a passagem no capítulo 20, itens 25 e 26, as palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em Jesus estará para sempre livre e vivo. Deus nos abençoe.